Se tu olhar o torcedor na rua, o torcedor está pensando isso. Se você conversa com o Colorado está pensando, a gente não encara o Fluminense. Quando que a gente encara? A gente tem um grupo bem interessante para pegar e bater o Fluminense, sim. O Flamengo já é um paro muito mais duro, independente do que aconteça em termos de janela, saída ou a crise que o próprio time carioca está vivendo. Então, se a gente pegar agora Vitória, Ceará, Santos, Vasco, esses jogos, eles têm que ser para ter uma ascendência de futebol. Nação flamenguista, os gaúchos estão preocupados, pessoal, principalmente com o Flamengo, né? Sabe que o Flamengo tem um grande elenco, o Flamengo hoje é uma potência do futebol brasileiro e o Internacional achou de pegar o Flamengo logo nas oitavas da Libertadores, né? Queira ou não queira, é um grande jogo, o Flamengo, como eles destacaram aí, perdendo alguns jogadores, mas mesmo assim eles sabem, primeiro, o Flamengo tem dinheiro para ir no mercado, segundo, o Flamengo vai no mercado e já chegou alguns jogadores, né, como Jorginho, que foi o grande destaque do Mundial de Clubes pelo Flamengo, apesar de Gerson ter saído, mas foi só Gerson, né? Ok, Pulgar se lesionou, Arrascaeta não joga o primeiro jogo, mas mesmo assim eu acho que o Flamengo tem jogadores qualificados o suficiente para fazer um grande jogo e passar pelo Internacional. Se você quer ser campeão, pessoal, é um jogo decisivo, né? Principalmente contra o Internacional. Para mim, é o principal adversário dessa fase da Libertadores, das oitavas. Sem sombra de dúvida, quem passar de Flamengo e Internacional, a gente espera que seja o Flamengo, vai ficar um caminho mais aberto, até porque esse lado dessa chave é um pouco melhor do que do outro lado, né? Então os gaúchos estão preocupados, estão com razão. O Flamengo vem de um bom desempenho no Mundial de Clubes, alguns jogadores ali se entrosando, o Flamengo vai no mercado, então sem sombra de dúvida tem tudo para ser um grande jogo, quer dizer, 2 grandes jogos, e tomara que o Flamengo passe. Eu acho que o Flamengo vai passar, né? Mas futebol é futebol, tudo se resolve onde, pessoal? Dentro de campo. Não adianta a gente querer dizer que vai passar só pela força do torcedor, não. Tem que chegar, se impor. Ok, o Flamengo é melhor do que o Internacional, do meu consentimento, sim. Melhor fisicamente, é melhor em estrutura, é melhor em jogadores, melhor em elenco, melhor em treinador. Tudo o Flamengo tem melhor, mas para isso tem que corresponder dentro de campo, né? Vamos ver o que a imprensa gaúcha está falando aí. Créditos do vídeo, os donos da bola, link na descrição. Vamos lá, pessoal. Físico, né? Quando ele fala, ele destaca o mental da parada, que isso também vai fazer uma boa recomposição física dos atletas. Eu gosto disso, tá? Porque todo mundo sabia, ou era notório nos jogos que o Inter em um determinado momento não tinha perna, né? E isso se deve, ou se deveu, a um primeiro semestre de corda esticada. Primeiro semestre que o Inter não treinou força, o primeiro semestre que o Inter não treinou arranque, não treinou potência, e foi muito mais na questão da resistência e do, vamos dizer assim, vamos até onde dá, e claro, guardadas muitas as proporções, né, para não parecer que era desdenhando uma preparação física, mas no sentido assim, ó, de vamos com a corda esticada sem descansar os jogadores. Na verdade, como, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, um elenco, além do que a gente até tem lesão do Borré, lesão do Wesley, o Bernabé agora tem uma lesão muscular por conta do próprio Campeonato Gaúcho, que ele chega, por exemplo, no meio da semana e no final de semana já estava jogando, sem uma pré-temporada, perdão. Então, eu gosto dessa questão física. Agora, claro, a gente tem 4 jogos para o objetivo principal. Primeiro de tudo, os guris esses dias aqui no programa falaram que com 15 minutos de programa, de jogo, agora no sábado, o Inter está fora do Z4, né? Que o Inter já vai ganhar do Vitória e tal. Eu acho que não é que eu não estou preocupado com o Z4, tá? O que eu não estou preocupado com a posição do Inter na tabela do Campeonato Brasileiro. É claro que estou. Mas eu acho que o Inter tem que vir numa crescente nesses 4 jogos para retomar a confiança do torcedor para a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Hoje, todo mundo olha o Mundial, que falamos sobre isso aqui em boa parte do início do programa, justamente pensando, o Inter não ganha do Fluminense na Copa do Brasil. Se tu olhar o torcedor na rua, o torcedor está pensando isso. Se você acho que o Internacional tem um time melhor do que o pensando, a gente não encara o Fluminense. Quando que a gente encara? A gente tem um grupo bem interessante para pegar e bater o Fluminense, sim. O Flamengo já é um paro muito mais duro. Concordo. Independente do que aconteça em termos de janela, saída ou a crise que o próprio time carioca está vivendo. Então, se a gente pegar agora Vitória, Ceará, Santos, Vasco, esses jogos, eles têm que ser para ter uma ascendência de futebol, para a gente olhar, opa,
era o cansaço mesmo. Não era o trabalho do Roger, por exemplo, que de repente chegou num limite. Não era, por exemplo, como os guris tiraram uma onda aqui em algum momento, né? O gás do refrigerante acabou e tal. Então ele tem 4 jogos para pegar e mostrar que, ó, é interessante essa parada física, tática e tecnicamente. Vamos observar se o problema só era isso, né? Só um detalhe, eu acho que o problema também é lento. Aqui, ó, o Alexandre Ernst lembrou, né? Os guris falaram aqui no programa, os guris falaram que às 16 horas e 45 minutos, 15 minutos depois de começar o jogo, o Inter estaria fora da zona de rebaixamento. Quem falou foi esse cidadão aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara que apresenta o programa Donos da Bola, meus bois, com essa camisa, tá? Foi o cara que disse que com 15 minutos o Inter estaria fora da zona de rebaixamento. Só pra deixar claro. Quem quiser ver a foto, vai lá no meu Instagram, @FelipeGambo. Aproveita e segue, né? Aproveita e segue, né? O complemento que eu faço tem que mostrar dentro de campo. Eu concordo contigo, acho que é uma retomada, principalmente de confiança, e que bom que o Roger valorizou a questão mental, porque eu acho que tem muita relação com isso, mas muita relação com isso, tá? Só que isso faz com que o jogo do próximo sábado, eu não acho que vai ser eu respeito adversários, né? Acho que 16h45 não, mas 18h30, 18h30 quando o jogo terminar. 47. Sim. Nada desse processo acontece se não houver uma vitória e de preferência com performance diante do Vitória no sábado. O jogo contra o Vitória, ele não é nem o início desse processo, ele é o fundamental desse processo, porque se não rolar, o resto não acontece. Guimarães, tu já vai perdendo todo o capital do período. Se perder por Vitória, aí complica mais ainda. Mental, por uma pressão imediata logo ali na frente. Uma pressão enorme. Eu vou divergir de ti só numa questão assim, ó, Guimarães. Primeiro eu quero mandar um abraço muito forte, tá? Pro Paulo Ricardo Schmidt, que tá sempre com a gente, mas, velho, sempre com a gente. É um absurdo. Pessoal, uma coisa é certa, né? Ok, eu vejo eles dizer aí que com 15 minutos já vai estar fora da zona de rebaixamento, né? Quer dizer, é a expectativa do torcedor, né? O torcedor criou essa expectativa, o torcedor gaúcho, o torcedor colorado, né? Mas é uma pergunta que se fica. E se não ganhar? Se empatar? Porque a tendência, a crise é só aumentar, né? Então, é uma coisa que eu observei que os treinadores brasileiros, né? Eu citei até no outro canal. Os treinadores brasileiros estão sempre dizendo o quê? Não, porque a gente não tem tempo para treinar, porque a gente... o futebol brasileiro é muito puxado, não tem espaço para a gente colocar nossas ideias. Tá aí. Os caras tiveram aí um período longo. Ok, teve as férias aí no meio dessa parada, mas com tudo isso, pessoal, com tudo isso, aí é uma pergunta que se fica: será que os times brasileiros aqui, aqueles que ficaram aqui no futebol brasileiro, vão apresentar algo diferente? Começando pelo Internacional, né? O torcedor do Internacional acha e tem quase certeza que o Internacional vai apresentar algo melhor, vai estar mais preparado fisicamente, vai estar mais preparado mentalmente, vai estar mais preparado taticamente. Será? Será que o problema do Internacional era só físico? Será que o problema do Internacional era só de falta de recuperação? Será que era só isso? Eu sou realista. Primeiro, concordo, jogar quarta e domingo desgasta qualquer elenco do futebol brasileiro. Não é só o Internacional, não. Flamengo, Palmeiras, qualquer um. Isso é um ponto. E quando você tem um período aí para se recuperar, fica melhor, né? Fica melhor. Mas eu não vejo que o problema do Internacional é só isso, pessoal. Vamos lá. Primeiro, Roger Machado é tudo isso que a mídia, todos colocam como Roger Machado é? Será que realmente ele é esse potencial? 2 semanas atrás, vamos ser bem realistas, né? Mas um mês atrás, eu vi o nome de Roger Machado sendo citado aqui para dirigir a seleção brasileira. Inclusive, eu fiz questionamentos, né? Com qual currículo Roger Machado vai para uma seleção brasileira? Quais campeonatos ele ganhou? Ele ganhou o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Baiano. Muito pouco, né, pessoal? Muito pouco. Eu via muita gente dizer, não, Roger Machado é um excelente treinador. Pessoal, eu concordo, ele é um bom treinador.
Ele é um bom treinador. Só que as ideias de jogo dele são limitadas. São como qualquer outro treinador do futebol brasileiro, que são limitadíssimas, né? Não estou dizendo aqui só porque Felipe Luiz tem ideias de jogo diferentes. Não, pessoal. Não estou dizendo só por isso. Até porque também eu concordo, né? As ideias de Felipe Luiz, não é só eu que estou dizendo, né? A imprensa da Espanha não está destacando Renato Gaúcho, que fez uma melhor campanha do que Felipe Luiz. Não destaca ele. Por quê? Porque as ideias de jogo dele não tem ideia de jogo. Qual é a ideia de jogo de Renato Gaúcho? De retrancar o time, retrancou o Fluminense ali, fez uma retranca, jogou por uma bola, foi passando. Pessoal, o europeu é bem mais inteligente que o brasileiro. Ele sabe que futebol não é só isso. Futebol é ideias. Felipe Luiz teve. Felipe Luiz teve ideia de jogo. O time de Felipe Luiz estava na cara como é que ele jogava. Jogou do primeiro ao último jogo de uma forma. Ok, perdeu, mas perdeu jogando como ele quer, né? Isso aí é um ponto. Voltando aqui a Roger Machado. Roger Machado, sem sombra de dúvida, é um bom treinador. Já disse. Mas para mim, precisa melhorar nas suas ideias de jogo. Suas formações táticas. Mudar o jogo de acordo com o adversário. Entrou com a formação, não deu certo, muda. Mas eu não vejo isso nele, ponto. E outra coisa, o elenco do Inter, o elenco do Internacional não é tudo isso que parte da mídia coloca, né? É um elenco bom? É. Eu vi muita gente, não, o elenco do Inter vai brigar pelo Brasileirão, por Libertadores, Campeonato Brasileiro. Por que eles avaliam isso? Fizeram essa avaliação. Porque o Internacional ganhou o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho não serve de parâmetro. O Campeonato Carioca não serve de parâmetro. Campeonato Paulista não serve de parâmetro. Campeonato estadual nenhum serve de parâmetro. Principalmente quando um campeonato tem 2 times. Que é o Gaúcho, né? O Carioca ainda tem 4. O Paulista tem mais, né? Mas vamos ser bem realistas. Quando você vai comparar Campeonato Paulista com Campeonato Carioca, né? Se fosse há 10 anos atrás, não tinha comparação. Hoje já tem. Hoje já tem, pessoal. Ok, vamos lá. Palmeiras e Flamengo. Ok. Fluminense foi campeão da Libertadores recentemente, estava no Mundial. Qual foi o outro de São Paulo que estava? Nenhum. Situações. Os 3 clubes grandes que a gente disse que é grande em São Paulo estavam em situações complicadas. São Paulo, Corinthians e Santos. Todos 3 complicadas. Fluminense foi para o Mundial, chegou a semi, foi campeão recente da Libertadores. O Botafogo da mesma forma. Ok, o Vasco talvez esteja um dos clubes que tem a nossa situação pior. Mas voltando ao assunto, Flamengo Internacional. O torcedor colorado está na expectativa de já começar a sua recuperação no final de semana contra o Vitória, né? Fazer um grande jogo, sair da zona de rebaixamento, ganhar fôlego, ganhar, como é que a gente diz? Ganhar animação por parte da torcida, ganhar incentivo, ganhar confiança do torcedor, ganhar confiança do treinador. Essa é a expectativa do torcedor colorado. Mas vamos inverter a chave, né? Todos estão com esse pensamento, né? E se perder ou empatar? Se perder ou empatar com Vitória? Aí, pessoal, já é uma crise, né? O Internacional se meteu numa crise, passou um mês numa crise, já está numa crise. Se isso acontecer, a crise só aumenta. Inclusive aí a mídia falando. O Internacional tem time para bater de frente com o Fluminense. Eu também concordo. Inclusive eu acho que o time do Internacional é melhor do que o time do Fluminense. Não é porque o Fluminense foi para uma semifinal de Mundial que o Fluminense tem esses times não, pessoal. Para mim o Fluminense vai brigar ali por zona de Libertadores. Não tem um time bom. Ficou ali no Mundial porque eu não sei como foi que eles chegaram ali. Vou ser bem sincero a dizer. Internacional tem um time melhor. Vai enfrentar o Fluminense na Copa do Brasil. Para mim, o Internacional é favorito. Já contra o Flamengo, precisa arrancar algo mais, né? E para passar pelo Flamengo com esse futebol que o Internacional joga hoje, ok, eu sei que tem muito torcedor aí do Internacional dizendo que o Flamengo não tem mais Gerson, não tem Pulgar, não vai ter Arrascaeta pro primeiro jogo. Mas, pessoal, vamos lá. Tem Jorginho. É um grande jogador. O Flamengo
muitos dizem que o Flamengo não vai atrás do substituto de Gerson, que já tem no elenco, né? Tem Luiz Araújo, tem Gonzalo Plata, daquele setor. Ok, não vai ter Arrascaeta no primeiro jogo, mas tem no segundo. Segundo jogo ele vai poder jogar, pessoal. É importante fazer um primeiro jogo bom? É. Principalmente com vitória, né? Joga em casa, apoio da torcida. Maracanã vai estar lotado. Sem sombra de dúvida, dependendo de como chega o Internacional aqui, né? Como eles falaram aí, o Internacional pode chegar no jogo do Flamengo, que é só em agosto, se recuperando, né? Em subida. Mas também o Internacional pode chegar em agosto num buraco. Como eu digo num buraco? Um buraco quer dizer que na zona de rebaixamento, né? Se o Internacional chegar na zona de rebaixamento, aí, pessoal, aí vai ser complicado. Aí vai ser difícil, né? Vamos aguardar. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.